Pessoal, eu sou a Mariana e estamos aqui para apresentar para vocês o CPC 16 Estoque. Fazemos o segundo período de Ciências Contábeis na Universidade Federal de Uberlândia e fizemos esse trabalho sob a tutoria da professora Jéssica. Agora vou apresentar para vocês os integrantes do grupo. Eu sou a Mariana. Eu sou a Fernanda. Eu sou a Francismeire. Eu sou a Samara. Eu sou a Aline. E eu sou a Camila. Primeiramente, eu vou falar um pouquinho sobre a definição, sobre o que são estoques. Estoques são ativos mantidos para venda no curso normal dos negócios. Eles estão presentes na forma de materiais ou de suprimentos a serem consumidos ou transformados no processo de produção ou na prestação de serviços. Depende do ramo de atividade de cada empresa. O objetivo do CPC 16, estoques, é estabelecer o tratamento contábil para os estoques, orientar sobre a determinação do valor de custo dos estoques e sobre o seu reconhecimento como despesa, e orientar sobre o método e os critérios usados para atribuir custo aos estoques. Bom, agora vamos falar um pouquinho sobre o alcance do CPC 16. Ele é aplicado a todos os estoques, exceto alguns que eu vou citar agora, que é produção em andamento proveniente de contratos de construção e de serviços diretamente relacionados, instrumentos financeiros, ativos biológicos relacionados com a atividade agrícola e o produto agrícola no ponto da colheita, e produtores de produtos agrícolas e florestais, de produtos após colheita, de minerais e de produtos minerais, quando são mensurados pelo valor realizável líquido, de acordo com as práticas já estabelecidas nos respectivos setores. Comerciantes de commodities, que compram ou vendem commodities para outros ou por sua própria conta, que mensurem seus estoques pelo valor justo deduzido dos custos de sua venda. Bom, então, definição. O valor realizável líquido refere-se à quantia líquida que a entidade espera realizar com a venda do respectivo estoque, e é um valor específico para cada empresa. Valor justo reflete a quantia real pela qual o estoque pode ser trocado entre compradores e vendedores conhecedores e dispostos a isso, e não é um valor específico para cada empresa. Portanto, o valor realizável líquido dos estoques pode não ser equivalente ao valor justo deduzido dos gastos necessários para a respectiva venda. Agora eu vou dar exemplos de estoques. Os estoques compreendem bens adquiridos e destinados à venda, tais como mercadorias compradas por um varejista para revenda ou terrenos e outros imóveis para revenda, produtos acabados e produtos em processos de produção, incluindo matérias-primas e materiais aguardando utilização no processo de produção, tais como componentes, embalagens, materiais de consumo. No caso do prestador de serviço, os estoques devem incluir os custos do serviço, para o qual a empresa ainda não tenha reconhecido a respectiva receita. Mensuração de estoque. Os estoques, objeto deste pronunciamento, devem ser mensurados pelo valor de custo ou pelo valor realizável líquido. Dos dois, o menor. Custos. O valor de custo do estoque deve incluir todos os custos de aquisição e de transformação, bem como outros custos incorridos para trazer os estoques à sua condição e localização atuais, como o frete, né? Isso influencia também no custo. Custos de aquisição. É composto pelo preço da compra, e aí pode somar os impostos de importação e outros tributos, custos de transporte, seguro, frete, manuseio, descontos comerciais, são deduzidos do custo de aquisição. E os impostos, eles compõem o preço de compra, exceto os que são recuperáveis, né? Para a gente ressaltar esse detalhe. Custo de transformação inclui os custos relacionados com as unidades produzidas ou com as linhas de produção, alocação sistemática de custos indiretos de produção que sejam incorridos para transformar os materiais em produtos acabados. Custos indiretos fixos são constantes independentemente do volume de produção e devem ser baseados na capacidade normal de produção. Exemplo,
depreciação e a manutenção de edifício, instalações fabris, máquinas e equipamentos e os custos de administração da fábrica. Um processo de produção pode resultar em mais de um produto fabricado simultaneamente. A informação de cada produto não são separadamente identificados, eles devem ser atribuídos aos produtos em base racional e consistente. Continuando o nosso diálogo a respeito da mensuração de estoque, agora vamos conversar um pouco sobre os outros custos. Os outros custos, que não de aquisição nem de transformação, devem ser incluídos nos custos dos estoques somente na medida em que sejam incorridos para colocar os estoques no seu local e nas suas condições atuais. Exemplos de itens que devem ser reconhecidos como despesa no período são o valor anormal de desperdício de materiais, mão de obra ou outros insumos de produção, gastos com armazenamento, a menos que sejam necessários ao processo produtivo entre uma e outra fase de produção, despesas administrativas que não contribuem para trazer o estoque ao seu local e condições atuais, despesas de comercialização, incluindo a venda e a entrega dos bens e serviços ao cliente. Existem circunstâncias específicas em que os encargos financeiros de empréstimos obtidos são incluídos nos custos do estoque, mas geralmente os juros sobre prazos de pagamento devem ser reconhecidos como despesas de juros. Agora vamos falar sobre os custos de estoque de prestador de serviços. Na medida em que os prestadores de serviço tenham estoque de serviços em andamento, devem mensurá-los pelos custos de sua produção, que consistem principalmente em mão de obra e outros custos com o pessoal diretamente envolvido na prestação dos serviços. Os salários e os outros gastos relacionados com as vendas e com o pessoal geral administrativo não devem ser incluídos no custo, devem ser reconhecidos como despesa. Agora vamos falar sobre o custo do produto agrícola colhido proveniente de ativo biológico. Segundo o pronunciamento técnico CPC 29, ativo biológico e agrícola, os estoques que compreendam o produto agrícola que a entidade tenha colhido, proveniente dos seus ativos biológicos, devem ser mensurados no recolhimento inicial pelo seu valor justo, deduzido dos gastos estimados no ponto de venda no momento da colheita. Esse é o custo dos estoques naquela data para aplicação desse pronunciamento. Outras formas para mensuração do custo de estoque são o custo padrão e o método de varejo. O custo padrão leva em consideração os níveis normais de utilização dos materiais e bens de consumo, da mão de obra e da eficiência na utilização da capacidade produtiva. Deve ser regularmente revisto e as variações relevantes do custo padrão em relação ao custo devem ser alocadas nas contas e nos períodos adequados, de forma a se ter os estoques de volta ao seu custo. O método de varejo é muitas vezes usado no setor de varejo para mensurar estoques de grande quantidade de itens que mudam rapidamente, itens que têm margens semelhantes e para os quais não é praticável usar outros métodos de custeio. O custo de estoque deve ser determinado pela redução do seu preço de venda na percentagem apropriada na margem bruta. Geralmente, se usa uma percentagem média para cada departamento de varejo. Agora vamos falar sobre os critérios de valoração de estoque. O custo dos estoques de itens que não são normalmente intercambiáveis e de bens ou serviços produzidos e segregados para projetos específicos deve ser atribuído pelo uso da identificação específica dos seus custos individuais. Significa que são atribuídos custos específicos a itens identificados do estoque. Esse é o tratamento apropriado para itens que sejam segregados para um projeto específico, independentemente de eles terem sido comprados ou produzidos. Porém, quando há grandes quantidades de itens de estoque que sejam geralmente intercambiáveis, a identificação específica de custos não é apropriada. Em tais circunstâncias, um critério de valoração dos itens que permanecem nos estoques deve ser usado. O PEPS, que é conhecido como o primeiro a entrar e o primeiro a sair, se entende que os itens do estoque que foram comprados ou produzidos primeiro sejam vendidos em primeiro lugar. Já os itens que permaneceram no estoque no fim do período sejam os mais recentemente comprados ou produzidos. O custo médio ponderado é o custo
que cada item é determinado a partir da média ponderada do custo de itens semelhantes no começo de um período e do custo dos mesmos itens comprados ou produzidos durante o período. A média pode ser determinada em base periódica ou à medida que cada lote seja recebido, dependendo das circunstâncias da entidade. A entidade deve usar o mesmo critério de custeio para todos os estoques que tenham natureza e uso semelhante para a entidade, e para os estoques que tenham outra natureza ou uso podem se justificar-se diferentes critérios de valoração. Sobre o valor realizável líquido. O valor realizável líquido refere-se à quantia líquida que a entidade espera realizar com a venda, no curso normal dos negócios. É um valor específico para a entidade. O custo dos estoques pode não ser recuperável se esses estoques estiverem danificados, se tornarem integralmente ou parcialmente obsoletos, se os seus preços de venda tiverem diminuído ou se os custos estimados de acabamento ou os custos estimados a serem incorridos para realizar a venda tiverem aumentado. A prática de reduzir o valor de custo dos estoques para o valor realizável líquido é consistente com o ponto de vista de que os ativos não devem ser escriturados por quantias superiores àquelas que se espera que sejam realizadas com a sua venda ou uso. Os estoques devem ser geralmente reduzidos para o seu valor realizável líquido item a item, porém pode ser apropriado também agrupando unidades semelhantes ou relacionadas. Não é apropriado reduzir o valor do estoque com base em uma classificação de estoque, como, por exemplo, bens acabados ou em todo estoque de determinado setor ou segmento operacional. Os prestadores de serviços normalmente acumulam custos relacionados a cada serviço para o qual será cobrado um preço de venda específico. Portanto, cada um desses serviços deve ser tratado um item em separado. As estimativas do valor realizável líquido devem ser baseadas nas evidências mais confiáveis disponíveis no momento em que são feitas as estimativas do valor dos estoques que se espera realizar, levando em consideração também as variações dos preços e dos custos e a finalidade para a qual o estoque é mantido. Por exemplo, o valor realizável líquido da quantidade de estoque mantido para atender contratos de venda ou de prestação de serviços deve ser baseado no preço do contrato. Os materiais e os outros bens de consumo mantidos para uso na produção de estoques ou na prestação de serviços não serão reduzidos abaixo do custo se for previsível que os produtos acabados em que eles devem ser incorporados ou serviços em que serão utilizados sejam vendidos pelo custo ou acima do custo. Quando ocorrer a diminuição no preço dos produtos acabados ou no preço dos serviços prestados, o custo de reposição dos materiais pode ser a melhor medida disponível do seu valor realizável líquido. Em cada período subsequente, deve ser feita uma nova avaliação do valor realizável líquido. Bom, falando agora sobre reconhecimento como despesa no resultado. Quando os estoques são vendidos, o custo deve ser reconhecido como despesa do período em que a receita for reconhecida. A quantia de qualquer redução dos estoques para o valor realizável líquido e todas as perdas de estoque deve ser reconhecida como despesa. A quantia de toda reversão de redução de estoques proveniente de aumento no valor realizável líquido deve ser registrada como redução do item em que for reconhecida a despesa ou a perda. Alguns itens de estoque podem ser transferidos para outras contas do ativo, por exemplo, estoques usados como componentes de ativos imobilizados de construção própria. Os estoques alocados ao custo de outro ativo devem ser reconhecidos como despesa durante a vida útil e na proporção da baixa do respectivo ativo. Divulgação. As demonstrações contábeis devem divulgar as políticas contábeis adotadas na mensuração dos estoques, é o método PEPS, o EPS ou custo médio. O valor total escriturado em estoques é individual ou consolidado. O valor de estoques escriturados pelo valor justo menos o custo de venda. E o valor de estoques conhecido como despesa durante o período, que é o nosso CMV. E o valor de qualquer redução de estoque reconhecida no resultado do período.
as circunstâncias ou os acontecimentos que conduziram à reversão de redução de estoques e o montante escriturado de estoques dados como penhor de garantia a passivos. Então, aqui eu falei um pouquinho sobre essas demonstrações, né, gente? É o nosso tradicional método, que pode ser PEPS, UEPS ou custo médio, e o valor total escriturado em estoques pode ser individual ou consolidado, e o valor de estoques é conhecido como despesa durante o período, que é o valor que a gente vai achar através do CMV, e também aquele valor de redução de estoques, ela pode ser direcionada como um impairment, que é aquele teste de recuperação que a entidade pode ter no período. O valor do estoque baixado é denominado como custo dos produtos, das mercadorias e serviços vendidos. Os custos indiretos e os valores anormais de custos de produção não alocados aos produtos devem ser reconhecidos como despesa. As circunstâncias da entidade também podem admitir a inclusão de outros valores, tais como custos de distribuição, se eles adicionarem valor aos produtos, ou seja, se aumentar o custo, né, desses produtos. Algumas entidades adotam um formato para demonstração de resultados que resulta na divulgação de valores que não sejam os custos estoques reconhecidos como despesa durante o período. De acordo com esse formato, a entidade deve apresentar a demonstração do custo das vendas utilizando uma classificação baseada na natureza desses custos, elemento a elemento. Nesse caso, a entidade deve divulgar os custos reconhecidos como despesas item por item, por natureza, por exemplo, matérias-primas e outros materiais, evidenciando o valor das compras e da alteração líquida nos estoques iniciais e finais do período, incluindo mão de obra e outros custos de transformação que tenham incorrido também nesses itens durante o período. Bom, pessoal, agora que entendemos melhor o que se trata do CPC 16, vamos analisar as notas explicativas da Natura e verificar se estão de acordo com os respectivos pronunciamentos. A Natura Comércio S.A. é uma sociedade anônima de capital aberto, segmento especial denominado Novo Mercado do Bovespa, Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros, sobre o código NATO 3, com sede no Brasil, na cidade de São Paulo. Fundada em 1969, a Natura é a maior multinacional brasileira de cosméticos e de produtos de higiene e beleza. Compreende o desenvolvimento, a industrialização, a distribuição, a comercialização e a exploração de modelos de comércio de cosméticos, fragrâncias em geral e produtos de higiene pessoal, substancialmente por meio de vendas diretas realizadas pelos consultores Natura, bem como participação como sócia ou acionista em outras sociedades no Brasil e no exterior. Sua trajetória sempre foi impulsionada pela venda por relações. Com isso, alcançaram milhões de consultores, por meio de 1,37 milhões de consultores no Brasil e 505 mil em outras operações internacionais, na Argentina, no Chile, na Colômbia, na França, no México e no Peru. Desta forma, dá-se a obrigatoriedade à publicação das notas explicativas às demonstrações financeiras, com o objetivo de analisar essas notas explicativas e nelas resgatar as informações referentes ao estoque nos instrumentos de divulgação de resultados da empresa Natura, tendo em vista que no Brasil há exigência legal dos ativos estoques que estão de acordo com o CPC 16. Assim, podemos analisar a nota explicativa. Como podemos observar, a conta de estoques abrange produtos acabados, matéria-prima, matéria de embalagens, material promocional, produtos em elaboração e ainda as provisões por perdas nos estoques, que referem-se à constituição de provisão para perdas por descontinuidade, validade, qualidade, para cobrir as perdas esperadas na realização dos estoques e de acordo com a política estabelecida pela sociedade e por suas controladas, compostas pelas baixas dos produtos descartados pela sociedade e por suas controladas. Então, são avaliados ao custo ou valor líquido realizável dos dois o menor. Os custos incorridos para levar cada produto à sua atual localização e condição são contabilizados da seguinte forma: matéria-prima,
custo de aquisição, segundo o custo médio, produtos acabados em elaboração, custos materiais diretos e mão de obra em uma parcela proporcional das despesas gerais indiretas de fabricação com base na capacidade operacional normal, mas incluindo custo de empréstimos. O custo de estoques inclui transferência de ganhos e perdas de EDG e de fluxo de caixa registrado no patrimônio líquido que se qualificam em relação à compra de matérias-primas. O valor realizável líquido corresponde ao preço de venda no curso normal dos negócios, menos os custos estimados de conclusão e os custos estimados necessários para a realização da venda. Após cuidadoso estudo, podemos então identificar que a nota explicativa elaborada pela empresa atende às exigências da lei, onde destaca o conteúdo do seu estoque, e podemos notar que está de forma correta. Porém, nota-se que existe uma lacuna na demonstração dos resultados da empresa, que faz com que a parte dos relatórios de origem não estejam totalmente explicitada adequadamente. Ou seja, existe uma complexidade individual de identificar certos conceitos, como é o critério de utilização utilizado ou de valor de estoque reconhecido como despesa, por exemplo. Também notamos que alguns itens estão desanexados, tornando a análise mais complexa. Visto que a interpretação está limitada às notas e ao conhecimento do contexto analisado, seria justo que a empresa o fizesse de forma mais detalhada, trazendo informes para cada item contido no critério e incluindo custos dos produtos vendidos, despesas operacionais, custos de produtos com baixo giro, entre outros.